Meu nome é Heaven Reynolds. Passei os últimos 6 meses tirando pessoas de ondas de 15 metros no mar de Bering como nadadora de resgate da guarda costeira. Arrastei meu Seabag do último voo que pousou em Spokane às 23h07 da véspera de Natal, aluguei o único SUV que restava e dirigi 40 minutos sob neve pesada de volta para Coeur d'Alene, Idaho. A luz da varanda estava acesa, a porta da frente entreaberta antes mesmo de eu desligar o motor. Música, risadas e o brilho de uma árvore de Natal de 3 metros vazavam para a noite congelante. Entrei ainda usando meu macacão de voo de inverno, as botas pingando sobre o piso de madeira que eu mesma paguei há 8 anos. Meu pai e minha irmãzinha estavam bem no centro, sob a árvore, taças de champanhe na mão, sorrindo como se tivessem ensaiado aquele momento por semanas. Meu pai falou primeiro, voz alta o bastante para todo mundo ouvir. Bem-vinda de volta, querida. Você oficialmente não tem mais casa. Eve ergueu a taça, os olhos brilhando mais que os enfeites. Vendemos na semana passada, mana. Feliz maldito Natal. A sala ficou em silêncio. Parentes, amigos do meu pai, o grupinho de influenciadoras da Eve, todos me encarando como se eu fosse a piada da noite. Deixei o Seabag cair no chão com um baque pesado, sacudi a neve dos ombros e sorri. Devagar. Bem devagar. A casa que vocês dois acabaram de vender, eu disse, com uma calma que cortava o ar, na verdade pertence. E parei ali. Se você já foi apunhalado pelas costas pela própria família justamente na noite que deveria ser a mais acolhedora do ano, deixe sua história nos comentários. Eu leio cada uma. E quem sabe? A próxima história pode acabar sendo a sua. Naquela noite em Kodiak, o vento bateu sensação térmica de -40 do tipo que congela seus cílios se você piscar devagar demais. Eu tinha acabado de voltar de um lançamento noturno de 12 horas, ainda com crostas de sal no traje seco, quando finalmente tropecei de volta para os alojamentos, tirei o equipamento e liguei o Facetime, porque era a única coisa que me mantinha humana lá fora. Meu pai atendeu no terceiro toque. Ele estava sentado no sofá da sala, o mesmo que comprei depois do meu primeiro deslocamento. Atrás dele, Eve segurava uma Birkin novinha como se fosse um troféu, girando devagar para a câmera pegar cada ângulo. Olha o que chegou hoje, ela gritou, com aquela voz idêntica a todo o vídeo de unboxing que eu já silenciei. 2 dias depois, ela estava usando botas Montflair até o joelho e um casaco Canada Goose que eu sabia que custava mais que meu salário mensal no bar. Meu pai só ficou lá atrás, tomando café e sorrindo aquele mesmo sorriso cansado que ele usava cada vez que ela pedia algo caro quando éramos crianças. Ela tá tentando crescer o canal dela, ele disse antes mesmo que eu abrisse a boca. Essas meninas precisam investir na imagem, Heaven. Você não o entenderia. Não discuti. Apenas encarei a tela até a chamada terminar. Umas 2 semanas depois disso, eu estava sentada no hangar, entre os Evolutions Boots, pernas apoiadas em cima de uma caixa de ferramentas, rolando o Zillow porque eu gostava de ver o valor subir da única coisa que eu realmente possuía por completo. Digitei meu endereço por hábito. O anúncio apareceu como o primeiro resultado. Fotos profissionais tiradas quando as árvores ainda tinham folhas. Porta da frente recém-pintada. Aceitando ofertas de backup. Preço pedido, 42 mil acima do que eu paguei com meu empréstimo VA há 8 anos atrás. Meu pulso simplesmente zerou. Ampliei a foto do corretor, Chase Money, o amigo do boliche do meu pai que tinha entrado no ramo imobiliário na última década. Liguei para o meu pai 5 vezes seguidas, todas foram direto para a caixa postal. Mandei mensagem para Eve, ficou no lido sem resposta. Naquela noite, sentei na beirada do meu beliche até as luzes apagarem, repetindo mentalmente cada conversa dos últimos 6 meses. Cada não se preocupe, estamos bem. Cada manda um pouco a mais esse mês. Cada vez que ele mudava de assunto quando eu perguntava o que a Eve realmente estava fazendo como trabalho. Abri o app de mensagens e rolei até encontrar a Princess Lewis, nadadora da minha turma que virou advogada militar depois da primeira missão. Não falávamos havia 2 anos, mas eu ainda tinha o número dela. Enviei o link do Zillow e uma única pergunta. Um procurador pode listar a residência principal de um militar sem o conhecimento dele enquanto ele está em serviço? Ela respondeu em 30 segundos. Me manda o endereço exato e concede acesso ao seu arquivo de procuradora. Vou puxar o registro amanhã cedo. E Heaven, bloqueia seu crédito agora.
Passei as 4 horas seguintes numa conexão de satélite que caía o tempo todo, fazendo screenshot de cada mensagem em que meu pai pedia uma ajudinha para Eve. Cada transferência no Venmo marcada como família. Cada e-mail onde eu tinha assinado a procuração antes desse giro achando que só estava garantindo que as contas de luz ficariam pagas. Princes enviou o primeiro PDF às 5 horas do meu horário. O registro público mostrava uma linha de crédito imobiliário aberta em meu nome, $140 mil. Assinatura do meu pai como procurador. Fundos depositados numa conta que terminava com os mesmos 4 dígitos do cartão da Eve. O segundo PDF chegou 2 horas depois. Contrato preliminar de venda para Laura e Red Caldwell, amigas de honra da Eve na época do ensino médio, assinado 12 dias atrás. Sem pré-aprovação de financiamento. Sem relatório de título. Sem certificação de ocupação do VA. A última mensagem da Princess veio em letras maiúsculas. Eles não podem fechar, mas estão se movendo rápido porque acham que ninguém está olhando. Comece a documentar tudo. Criei uma nova pasta no meu Drive criptografado chamada Propriedade. Coloquei ali todos os arquivos, cada screenshot, cada alerta bancário. Configurei uma senha que só eu jamais esqueceria. Depois me sentei no chão gelado do alojamento, encostei a cabeça no anteparo metálico e senti o último fio que me ligava àquela casa se romper no meio. Eu tinha terminado de pedir com gentileza. Princes continuou enviando documentos enquanto eu fazia turno no convés de voo, o vento rasgando tão forte que as equipes tiveram que acorrentar os helicópteros. Cada novo arquivo caía como outro soco. Página 1. Cronograma de saques da ELOC mostrando 3 transferências diferentes para a conta da Eve em 4 dias após a abertura da linha. Página 2. E-mail de Chase Money para o meu pai, datado exatamente uma semana depois da abertura da ELOC. Títulos limpos o suficiente para comprador à vista. Podemos fechar em 12 dias. Sem financiador. Sem problema. Página 3. Contrato de compra assinado pelo meu pai como procurador. Preço, $410 mil. Sinal, 85 mil, marcado como não reembolsável. Compradores, a Laura e Red Caldwell, a melhor amiga da Eve desde o time de cheerleader e o cara com quem ela se casou no verão passado. Princes anexou um sticky note no PDF. Chance zero disso financiar. Nenhuma seguradora de título encosta nisso com penhora aberta e sem certificação de ocupação VA. Mas eles estão correndo porque acham que você está presa no mar de Bering. Reencaminhei tudo para o meu comandante com um pedido curto de licença de emergência e um pacote de dificuldade familiar. Aprovado em 6 horas. Comprei os únicos assentos disponíveis entre Kodiak e o território continental, redei para ancoragem, espera de 4 horas no uso, Alaska Airlines para Seattle, depois o último voo do dia para Spokane. 21 horas de porta a porta. Dormi talvez 90 minutos no total. Eu ficava relendo o contrato no meu tablet até as palavras queimarem nos olhos. Pousei em Spokane às 22h47, horário local, véspera de Natal. O balcão de aluguel tinha um único veículo sobrando, uma Tacoma prateada com pneus cravejados. Joguei meu Seabag na caçamba, coloquei Coeur d'Alene no GPS e segui. A neve começou na metade da travessia do 4TH Off July Pass, espessa e soprando de lado. Os avisos de ancorrentes obrigatórias piscando em vermelho, mas as máquinas já não davam conta. Mantive a 45 por hora, nós dos dedos brancos no volante, aquecedor no máximo. Cada marcador de milha era um minuto mais perto. O lago surgiu à direita, gelo negro refletindo as luzes de Natal das casas na beira. Peguei a saída da Northwest Boulevard, entrei na minha rua e senti o estômago dar um nó mais forte do que em qualquer içamento noturno que já fiz. Todas as entradas da vizinhança tinham renas ou infláveis do Papai Noel iluminados. A minha casa parecia um showroom. Cada luz acesa. Grinaldas nas 2 portas da garagem. Uma árvore de 3 metros visível pela janela da frente. Silhuetas de pessoas se movendo atrás das persianas. Desliguei o motor 2 casas antes, fiquei sentada no silêncio repentino e observei o vapor subindo do capô no ar congelante. O relógio do painel marcava 23h11. A música batia lá dentro, grave o bastante para fazer minhas janelas tremerem. Coloquei o boné, peguei o fichário que montei em cada sala de aeroporto entre aqui e o Alasca e saí para a neve.
As botas rangiam alto o suficiente para acordar os mortos, mas ninguém veio à porta. Estavam ocupados demais comemorando. Caminhei pela calçada que eu mesma tinha limpado por 8 invernos, parei sob a luz da varanda que instalei depois da minha última promoção e encarei a guirlanda pendurada onde normalmente minha bandeira americana ficava. Então estendi a mão para a maçaneta, girei, e empurrei. Empurrei a porta com o ombro e entrei bem no meio da celebração deles. Cheiro de vela de canela, pinho e vinho tinto barato saturando o ar. Uma Noble de quase 4 metros dominava a sala, afogada em luzes brancas e fitas douradas. Umas 30 pessoas, no mínimo primos que eu mal reconhecia, a velha turma de pôquer do meu pai, todo o esquadrão de ring light da Eve, todos segurando taças plásticas de champanhe como se estivessem num brinde de casamento. Meu pai me viu primeiro. Estava plantado sob a árvore, usando um suéter do Rudolph que acendia, um braço jogado sobre a Eve e o outro erguendo a taça. Gritou por cima da Mariah Carey como se tivesse esperado a vida inteira por aquele momento. Olha só quem finalmente apareceu. Desculpa, filhota, mas você chegou tarde demais. A casa não é mais sua. Eve girou num vestido minúsculo cheio de lantejoulas, as extensões de cabelo balançando, e inacreditavelmente ela bateu palmas. Fechamos o escrow ontem. Negócio cash, mana. A gente tá literalmente comemorando na sua antiga casa agora. Feliz feriado. Metade da sala riu como se fosse a melhor piada do ano. Fiquei parada ali, no batente, a neve derretendo no meu boné e pingando no piso de madeira que eu mesma tinha restaurado 3 anos atrás. Meu pulso seguia firme, o mesmo firme que mantenho quando estou pendurada a 25 metros de um helicóptero em ventos de 60 nós. Meu pai continuou, ainda mais alto agora, bêbado do próprio destaque. Família cuida de família, Heaven. A Eve precisava de um recomeço. Você tava por aí brincando de heroína. Achei que você não ia se importar. Finalmente falei baixo bastante para quase sumir na música, mas todo mundo ouviu. Toda a conversa morreu instantaneamente. Tem certeza disso, pai? Ele soltou uma risada curta, achando que eu estava quebrada. Tirei o celular devagar, abri o PDF que a Princess tinha enviado do cartório e virei a tela para que todos vissem o trecho destacado. Eloca aberta, $140 mil. Assinada por você como meu procurador. Ativa. Em primeiro grau. Nenhuma companhia de título no planeta vai assegurar uma venda com uma penhora não declarada e com a proprietária em serviço ativo sem assinar presencialmente o termo de ocupação. Isso significa que o escrow nunca pode fechar. A música de Natal continuava tocando, mas ninguém mais dançava. A Laura e Rhett estavam sentados no sofá de couro que comprei depois da minha última promoção. A taça de champanhe de Laura escorregou da mão dela e estourou na mesa de centro. Rhett ficou da cor da neve lá fora. Ele se levantou tão rápido que derrubou o puff. Seth, você jurou que a procuração deixava tudo legal. Você disse que era venda privada. Sem banco, sem VA. O copo do meu pai caiu no chão logo depois. Vinho tinto espalhou no meu tapete como sangue. Eve finalmente achou a voz, estridente e trêmula. Isso é loucura. A gente já pagou o valor de sinal pro Chase. 85 mil. Não reembolsável. Aí estava. Chase Manning, o amigo de boliche do meu pai, agora especialista imobiliário. Olhei direto para ela. Chase Manning. O mesmo que teve a licença suspensa 2 vezes por pular pesquisa de título. Esse Chase. O que escreveu um contrato sem aprovação de financiador e sem conformidade com o VA. A Laura começou a chorar no ombro do Rhett. Um dos amigos de pôquer do meu pai murmurou puta merda e foi se arrastando em direção ao corredor. Dei mais um passo para dentro, minhas botas deixando marcas molhadas no chão. Então deixe eu desenhar o cenário para vocês. Vocês estão dando uma festa numa casa cujo título ainda está no meu nome. Os compradores acabaram de entregar $85 mil para um cara que não pode fechar a venda. E o banco que detém minha Eloque está prestes a descobrir que alguém tentou vender a garantia deles sem autorização. Meu pai abriu a boca, mas nada saiu. Olhei para Eve pela última vez. Espero que o recomeço tenha valido a pena, maninha, porque esse foi o último Natal que você passou sob o meu teto.
As luzes da árvore continuaram piscando brilhantes, impiedosas enquanto a sala inteira permanecia congelada ao redor deles. Saí daquela casa sem olhar para trás, entrei no jipe e dirigi direto até o Resort Plaza para esfriar a cabeça. Às 9 da manhã seguinte, eu já estava sentada em uma cabine no canto do Java Sherman, bem à beira do lago, onde o gelo começava a se partir em grandes placas cinzentas. 3 fichários completos estavam sobre a mesa, com abas coloridas, marcações e etiquetas parecendo prova para uma corte marcial. A Laura e Rhett entraram parecendo que não dormiam desde a véspera de Natal. Os olhos da Laura estavam inchados. A mandíbula do Rhett não relaxava havia 2 dias. Eles deslizaram para o banco à minha frente e ficaram apenas olhando para a pilha de documentos. Empurrei o primeiro fichário para eles. Cada página registrada no cartório do condado. Cada transferência bancária. Cada mensagem entre meu pai e o Chase Manning sobre manter tudo fora dos registros. Cada mentira. Rhett abriu o fichário com as mãos tremendo. A Laura se inclinou para ler de cabeça para baixo e começou a chorar de novo no segundo em que viu a confirmação do envio do sinal. $85.000 não reembolsável enviado em 23 de dezembro. Mantive minha voz plana, o mesmo tom que uso para instruir um piloto num padrão de busca. O Estatuto de Idaho 54/2087 diz que um corretor que auxilia conscientemente em uma transferência não autorizada é pessoalmente responsável. O título 55.818 diz o mesmo para qualquer pessoa que viole o dever fiduciário sob uma procuração. Vocês entrarem com o processo hoje garante que vão receber esse dinheiro de volta, mais danos previstos em lei, honorários advocatícios e provavelmente danos punitivos também. Eu assino qualquer declaração que precisarem. Eu dou depoimento. Eu testemunho. Tudo. Rhett levantou os olhos, vermelhos. Você iria mesmo atrás do seu próprio pai em tribunal aberto? Ele deixou de ser meu pai no dia em que decidiu que meu serviço militar me tornava renda descartável. Respirei fundo. Isso não é vingança. É limpeza. A Laura passou o guardanapo no rosto, borrando o rímel pela bochecha. Já mudamos metade das nossas coisas pra lá? Ele nos deu o código da garagem. Disse pra gente fazer a casa nossa. Assenti uma vez. Então vocês também têm direito a alegar indução fraudulenta. Guardem cada foto, cada mensagem, cada recibo de mudança. Tudo isso entra na petição. Rhett pegou o telefone, ligou para o advogado no viva voz ali mesmo, entre as xícaras de café. Passei os próximos 90 minutos guiando o cara pela linha do tempo, página por página. Quando nos levantamos para sair, o advogado já estava redigindo uma ação civil contra Seth Reynolds, Ivy Reynolds e Chase Manning por fraude, quebra de dever fiduciário e violação do Código Imobiliário de Idaho. Eu estava no meio do estacionamento quando meu celular acendeu com o número da senhora Rodondo. Mika, seu pai está na minha garagem. Ele está sentado no caminhão há 1 hora. Disse que o banco acabou de entregar os papéis de aceleração e que o advogado da Laura deixou uma mensagem ameaçando danos de 6 dígitos. Ele não vai embora até falar com você. Dirigi as 3 quadras em silêncio. Papai estava exatamente onde ela disse, afundado atrás do volante da Silverado, o rosto cinza, o envelope amassado na mão. A senhora Rodondo estava na varanda, de hobby e pantufas, braços cruzados, olhando como olhava quando eu chegava tarde na adolescência. Aproximei-me da janela. Ele a abaixou com os dedos tremendo. O envelope estava encharcado da neve derretida. Eles vão levar tudo, ele sussurrou. O aluguel da Ferd. As ferramentas, até o maldito cortador de grama. Tenho que sair em 30 dias. Fiquei parada. Ele tentou abrir a porta, mas não tinha força. Eu não sabia que ia chegar a isso. Achei que estávamos ajudando a Ivy. Achei que você ia entender. Abaixei até ficarmos olho no olho. Você achou errado. As lágrimas começaram a cair, congelando antes de tocar a gola da camisa de flanela. Por favor, Heaven, pede para eles recuarem. Eu assino o que você quiser. Passo o aluguel para você. Qualquer coisa. Me levantei devagar. Você não tem mais nada. Eu não quero aluguel, não quero desculpa, nada. Ele estendeu a mão como se fosse segurar minha manga de novo. Eu recuei. Não me ligue.
Não passe aqui. Não mande a senhora Rodondo ou qualquer outra pessoa com recados. Você fez sua escolha na véspera de Natal. Viva com ela. Virei, voltei para o jipe e fui embora enquanto ele continuava caído no banco, a neve começando a se acumular no para-brisa que ele já não tinha força para limpar. Entreguei aos novos proprietários o controle da garagem na varanda e fui direto ao cartório do condado para registrar a reconveyance. A funcionária carimbou a escritura às 14h17. Às 14h45, o banco já tinha anexado uma lease pendens ao único imóvel de aluguel que papai ainda tinha na Fair District. 48 horas depois, o advogado dele entrou com o pedido de capítulo 7 no Tribunal Federal da Sherman Avenue. Os administradores apreenderam o imóvel, a Silverado 2014, todas as ferramentas elétricas da garagem e o cortador John Deere que ele amava mais do que a maioria das pessoas. A reunião 341 durou 12 minutos. Papai saiu com uma sacola plástica de roupas e uma ordem de quitação que eliminava a cada centavo, deixando só a previdência social e uma Tacoma velha que o administrador decidiu que não valia a pena levar. A audiência disciplinar de Chase Manning foi marcada em Boise no mês seguinte. Tirei 2 dias de licença, dirigi às 5 horas rumo ao sul pela I-84 e sentei na última fileira da sala de audiência. O advogado da comissão apresentou as provas, nenhuma pesquisa de título, nenhuma aprovação do credor, nenhuma divulgação da elocativa, nenhuma declaração de conformidade com o VA. Chase tentou a defesa de eu só estava facilitando. Durou 4 minutos. O painel revogou a licença dele na hora, com efeito imediato. Sem possibilidade de recurso. Ele saiu pela porta lateral enquanto as câmeras da TV local gravavam. Eu não sorri, apenas virei e dirigi de volta para casa. A queda da Ivy veio em pedaços. Primeiro, as grandes empresas de cartão de crédito entraram com ações no Tribunal Distrital, American Express por 42 mil, Discover por 58, Capital One por 61. Depois, o servidor do empréstimo estudantil privado acrescentou mais 23 mil. Cada sentença incluía 23% de juros pós-julgamento e honorários advocatícios. Os bicos de influenciadora dela secaram no instante em que o primeiro desconto de salário entrou. Alguém fez um print do processo público e postou numa página local que zombava de influenciadores. Em uma semana, o número de seguidores dela caiu pela metade. Ela colocou à venda no Facebook Marketplace o ring light, o suporte de fundo, até as plantas falsas tudo por centavos. Peguei as chaves de volta oficialmente numa quinta-feira cinzenta de março. A casa estava vazia. Aquecedor desligado, encanamento preparado para o inverno. Destranquei a porta da frente, entrei e deixei o silêncio ocupar o espaço. A árvore de Natal ainda estava no canto. Agulhas marrons por toda parte. Enfeites quebrados onde alguém a tinha derrubado com raiva. Passei direto sem parar. Lá em cima, o armário de curiosidades da minha mãe era a única coisa intacta. Abri a porta de vidro, peguei a pequena caixa de cedro com a aliança de casamento dela, a foto emoldurada de nós 3 na minha cerimônia de promoção a chefe, e o broche auxiliar que ela usava em todos os aniversários da guarda costeira. Coloquei tudo em uma bolsa acolchoada, fechei o armário e deixei o restante exatamente onde estava. Na sexta de manhã, encontrei a Sarah, uma corretora licenciada recomendada pela senhora Rodondo, na empresa de títulos. Assinamos uma listagem exclusiva de 6 meses com 3% de comissão, preço 5 mil abaixo da última avaliação comparável para garantir múltiplas ofertas. Elas chegaram antes mesmo de instalarem a caixa de chaves 7 propostas acima do valor pedido, todas em dinheiro. Escolhi a mais limpa, fechamento em 30 dias, inspeção na neve, sem cláusula de avaliação. O dia do fechamento estava claro e ensolarado. Os compradores, um casal jovem da Marinha, transferindo-se de San Diego, fizeram a vistoria final enquanto eu ficava na entrada da garagem com 3 caixas de arquivo aos meus pés, uniformes, as coisas da minha mãe e um quadro de sombra com minha medalha aérea. O marido perguntou se eu queria ficar com o mastro da bandeira no quintal. Disse a ele que agora era dele. Ele agradeceu pelo meu serviço. Eu apenas assenti, entreguei todas as chaves em um chaveiro novo e assinei a declaração de encerramento do vendedor. O caminhão de mudança nunca veio. Contratei uma empresa de venda de espólio para liquidar tudo que tinha ficado dentro da casa, o sofá que comprei depois do meu primeiro destacamento, a mesa de jantar que eu mesma restaurei, cada caneca, cada almofada.
Eles etiquetaram tudo, fizeram a venda ao longo de um fim de semana e me enviaram um cheque de $12.000, já descontada a taxa deles. Endossei para a Coastguard Foundation no mesmo dia. Coloquei as 3 caixas no banco de trás da nova Tacoma, fechei a tampa da caçamba e me afastei da calçada. A casa foi encolhendo no retrovisor até que a curva na Lakeshore Drive atirou da minha vista para sempre. Não me senti vazia. Me senti leve. Assinei o contrato do apartamento no 3º andar na mesma semana em que o juiz assinou a ordem de proteção civil. Um quarto, tijolos aparentes, janelas viradas para o leste, com vista para o lago. O sol batia ali primeiro, toda manhã. Sem garagem, sem quintal, sem memórias cravadas nas paredes. Só eu e a água. A ordem saiu depois que meu pai estacionou do lado de fora do condomínio 2 vezes em 7 dias, e a Ivy criou 3 números novos para encher meu telefone de áudios começando com a "Você nos deve". Raio de 150 metros, validade de 24 meses, crime de desobediência em caso de violação. Coloquei a cópia autenticada em uma moldura preta e pendurei acima da escrivaninha como um certificado que eu realmente tivesse conquistado. Prince tinha um simpósio marítimo antiterrorismo de 3 dias no Curden Resort em junho, então largou o Seabag no meu chão e declarou o sofá como dela entre as reuniões. À noite, ficávamos na varanda estreita, botas apoiadas no parapeito, vendo os últimos hidroaviões do dia tocarem o lago liso como vidro e desaparecerem rumo a Selkirks. Uma noite, ela voltou do saguão segurando um envelope registrado pela pontinha, como se pudesse explodir. O concierge assinou. Remetente ao centro de detenção do condado de Kootenai. A letra é do seu pai mais fraca, manchada. Levei o envelope para dentro, coloquei sobre a ilha da cozinha e acendi a lareira, mesmo com o apartamento já quente. Prince serviu 2 copos de Woodford sem perguntar, empurrou um para mim e encostou na geladeira. Abri o envelope com o mesmo canivete de mergulho que uso para cortar cabos de içamento. 5 páginas de papel de cadeia linhas azuis, lápis pressionado tão forte que rasgava em alguns pontos. Primeira página: eu sei que você não quer nada de mim nunca mais. E eu não te culpo. Estou enfrentando 18 meses pelo acordo de fraude. Eles levaram a casa, as ferramentas, até o armário de porcelana da sua mãe. Só preciso que você saiba que nunca imaginei que terminaria assim. Eu estava tentando manter a família unida depois que ela se foi. Li exatas 10 linhas, dobrei as páginas uma vez, caminhei até a lareira e a soltei no fogo. As bordas pegaram na hora, se curvaram pretas, viraram cinza frágil e subiram chaminé acima até sumirem na noite. Prince estocou seu copo no meu. Bebemos em silêncio enquanto o fogo baixava. Na manhã seguinte, entrei na loja da Verizon na Sherman Avenue, fui até o balcão e assisti o atendente encerrar meu número antigo de Idaho na hora. Plano novo, operadora nova, código de área 757 Virginia Beach, longe bastante para que ninguém dali jamais desconfiasse. Apaguei todo o álbum compartilhado, todo o grupo de família, toda a foto em que a Ivy tinha me marcado desde a formatura do ensino médio. Bloqueei todos os números que consegui lembrar, inclusive a extensão da cadeia que meu pai tinha usado. Atualizei meu contato de emergência no sistema do serviço para Princess Lewis, captando o corpo jurídico da guarda costeira. Troquei a beneficiária do meu SGLI também. Quando a tela final piscou em verde, fiquei parada no meio do apartamento e ouvi. Nada. Nenhuma vibração, nenhuma culpa cutucando, nenhum fio invisível me puxando de volta para pessoas que só queriam o que eu podia dar. Só o som leve da água batendo nos pilares 3 andares abaixo e o zumbido suave de uma vida que finalmente respondia a ninguém além de mim. Pela primeira vez desde os 17, quando vi o caixão coberto pela bandeira da minha mãe desaparecer no chão, ninguém estava me esperando para voltar e consertar o que tinham quebrado. E eu não voltaria. Arrastei o pinheiro de 1,20 m escada acima, agulhas caindo por todo o caminho. Cortei a árvore na Floresta Nacional com um permit de $30 e um serrote de mão, no dia 23. Pequena, meio torta, ainda cheirando a resina e ar gelado quando consegui encaixá-la no suporte ao lado da porta de vidro. Um fio de luzes brancas simples, sem enfeites, sem laços, sem anjo só luz. Princess pousou em Spokane naquela tarde, alugou um Jeep e apareceu com um Duffel e 2 garrafas de Woodford Reserve. Ramírez, Shoidock chegaram na manhã seguinte depois de dirigir direto de Fairchild, ainda de macacão de voo porque tinham acabado o turno às 4 horas.
5 pessoas, um sofá, 2 colchões infláveis e uma cozinha do tamanho de um armário. Perfeito. Cozinhamos como se ainda estivéssemos num cuter. Ramires dominou a churrasqueira na varanda, com sensação térmica de -8, virando bifes grossos o bastante para deixar qualquer texano com inveja. Cho tomou conta do meu fogão e transformou arroz velho, quente e spam em algo que cheirava a lar para ele e conforto para o resto de nós. Doc batizou o chocolate quente com tanto peppermint synapse que tivemos que abrir a porta para não morrer de calor. Comemos em pé, pratos equilibrados no balcão, botas pingando no piso, trocando histórias sobre nadadores que puxamos de mares de 50 pés e os que quase não conseguimos. Ninguém falou do ano passado. Ninguém precisava. Quando os pratos estavam vazios e o fogo rugindo, tirei do bolso uma pequena peça plana de titânio, cortada do rotor traseiro de um J-Hawk que levou um raio ao largo do Cape Disappointment. Passei 3 noites no hangar com uma Dremel e uma lima, transformando aquela peça em uma estrela de 5 pontas às bordas ainda ásperas. Subi na mesa de centro, estiquei o braço e a coloquei torta no galho mais alto. As luzes brancas bateram no metal e espalharam minúsculos fragmentos de reflexo pela sala, como gelo sobre a água. Princes ergueu sua caneca primeiro. Aos que ficam quando é difícil. As taças tilintaram. Ninguém comemorou. Apenas bebemos. Mais tarde, quando os outros já roncavam em um monte de cobertores e o fogo tinha virado brasa, fiquei na janela com as mãos envoltas em uma caneca quente. A neve caía reta e silenciosa, apagando pegadas no calçadão lá embaixo. O lago era um espelho negro sob os postes, e do outro lado nada além de silhuetas de árvores e algumas luzes de varanda de casas que pertenciam a desconhecidos. Pensei na casa da Lakeshore Drive, aquela das janelas enormes e do mastro onde eu nunca mais ergueria bandeira. Pensei na árvore de 3 metros que antes ficava onde meu sofá está agora, afogada em enfeites comprados com o dinheiro que eu mandava para casa. Pensei nas vozes que costumavam encher esses cômodos e em como o silêncio soava melhor do que qualquer uma delas. Sangue não garante lealdade. Não garante verdade. Não garante nem amor. Só garante que você compartilha DNA. Todo o resto é escolha. E, pela primeira vez na minha vida, cada pessoa dormindo no meu chão tinha me escolhido quando me escolher custava alguma coisa: tempo, dinheiro, dias de folga, uma cama quente. Eles cruzaram fronteiras de estado no inverno para sentar na minha varanda horrível e comer bife passado demais porque eu pedi. Isso era família. A estrela refletiu a luz da lareira uma última vez quando os troncos desabaram em cinza.